camisa nova, ó, camisa ano 10, tá? Eu estou camisa ano 10 hoje, tá? Presente da irmã Eliette, tá? Confeccionou essa camisa legal, está dando uma graça aqui ainda. Eita maravilha, né? Glória a Deus. Tudo é bom demais. Nós estamos dando essa campanha ano 10. E nós temos visto aqui muitos testemunhos dentro da palavra de Deus, de homens que realmente fizeram a diferença, frutificaram realmente. E quando nós lemos o texto agora há pouco, declarando a palavra de Deus, o texto onde fala lá sobre Davi, Deus chamando Davi de servo. A palavra servo, nós olhamos quando Jesus ensinando aos seus discípulos, parábolas que Jesus contou, servo bom e fiel, né? História de servos, aquela ideia que nós somos servos do Senhor. Mas o interessante é que o servo, ele precisa ser obediente. Então, um servo que não é obediente é um servo ruim, é um servo inútil. E quando estamos olhando para a palavra do Senhor, a gente vai ver que nós precisamos obedecer. Saul foi chamado para ser rei sobre Israel, e certa vez ele precisava obedecer a algo que Deus falara através do profeta, e então ele não obedeceu, ele preferiu sacrificar. A ordem de Deus para Saul é que ele matasse todas as pessoas que ali havia, todos os animais, não era para deixar nada, nem um ser vivente. Mas o que ele faz? Ele preserva o rei e também preserva animais. Mas o interessante é quando o profeta chega e fala assim: peraí, eu estou ouvindo barulho de animais aqui. Eu vou, não, é que nós conservamos os melhores animais para sacrificar ao Senhor. O profeta fala para ele: você está doido? Você desobedeceu a ordem do Senhor para sacrificar? É muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Então a obediência do servo é necessária, a obediência dos filhos de Deus é necessária, e é isso que nós vamos aprender nessa noite, é sobre a obediência. Então quando Jesus fala ali para os discípulos, e também fala para nós que somos discípulos, a importância de sermos então obedientes ao Senhor, sermos servos realmente obedientes ao Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Tem como colocar? 1 Reis, capítulo 15, verso 5. Isso é uma declaração de quem era Davi. 1 Reis, capítulo 15. Alguém tirou o de Reis da minha Bíblia. Encontramos juntos, né? No capítulo 15, verso 5. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. Estava lendo agora tarde uma outra tradução, e diz que Davi obedeceu o Senhor em tudo. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Interessante que a palavra do Senhor então dá essa conotação de como Davi alcançou isso, com obediência. E aí diz que Davi, então, ele obedeceu, aqui nessa tradução, na tradução, ele diz aqui que Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor.
né? Então ele obedeceu tudo o que o Senhor então havia dito a ele. Então, quando nós estamos nessa campanha aqui, nós temos falado principalmente no momento que nós fazemos aqui o ciclo final do culto. Eu tenho falado muito, nós estamos sendo desafiados, a igreja está sendo desafiada a avançar, desafiada a obedecer ao Senhor, desafiada a frutificar, desafiada realmente a produzir frutos. E esse desafio então passa pela obediência do Senhor. E fazer as coisas daquilo que o Senhor quer que nós então venhamos a fazer, estar atentos então aos desafios que o Senhor está nos propondo. Ontem o irmão estava falando de propósito. O propósito que Deus tem colocado no nosso coração, o propósito que Deus tem colocado para a igreja, porque tem propósitos pessoais e tem um propósito coletivo. Então, os propósitos pessoais, o que Deus está desafiando você, o que Deus está colocando de sonho no seu coração. Então, nós precisamos ficar muito atentos aos desafios que Deus está nos propondo. Como estamos falando sobre Davi, né? E tudo que ele fez, a gente olha, será que é possível obedecer ao Senhor em tudo? Será que é possível nós andarmos com o Senhor? E as dificuldades que nós passamos aqui no mundo? Quando estava falando do domingo passado, né? Quando Jesus caminhava ali com os seus discípulos, já indo ali para os restantes finais da vida dele, ele parou com os seus discípulos, e quando ele estava orando, ensinando os discípulos e orando, ele falou: Senhor, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os guarde do mundo. Então o Senhor, Ele quer que nós fiquemos no mundo. O que Ele quer é que nós sejamos guardados das coisas do mundo. É diferente. Irmãos, nós somos luz e sal neste lugar. Se nós não cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito, aquilo que Deus designou para cada um de nós, o mundo lá fora vai cada vez continuar na escuridão. Se alguém não se tivesse disposto a pregar o Evangelho para nós, onde nós estaríamos agora? Alguém fala: mas eu nasci num berço cristão. Mas alguém pregou para o seu pai, para o seu avô. Alguém trouxe o Evangelho para nós, alguém trouxe a luz para nós, alguém se dispôs. E tem muita gente na escuridão precisando da luz que nós temos. Então nós temos, esse é um desafio de Jesus para nós, o desafio de Jesus para a igreja. Às vezes nós queremos nos esconder do mundo. Eu não vou poder, eu não ando com qualquer um, porque a palavra do Senhor diz que eu não posso sentar à roda dos escarnecedores. É verdade, nós não podemos sentar à roda dos escarnecedores. O que é roda dos escarnecedores? É você de repente estar num grupo do WhatsApp, onde o grupo só fala besteira. Aí você tem que sair. Isso é roda de escarnecedor. É você estar conversando, mantendo amizade com gente que se escarnece das coisas de Deus, quando é piada de crente, quando é piada de Deus, pega o nome de Deus em vão. Sai fora dessas pessoas. É isso aí, é você não sentar realmente à roda dos escarnecedores. Não é você ser amigo lá das pessoas que não conhecem Jesus. Se nós precisamos andar perto dessas pessoas, porque nós somos a luz para essas pessoas estão olhando para nós. E aí o Senhor está nos desafiando a trabalhar em lugares onde as pessoas não estão querendo trabalhar mais. Lembra do que Deus falou para Davi? Eu tirei você lá do curral, lá de trás das ovelhas, lugar onde ninguém estava vendo, lugar esquecido. Era
só Davi, mas as ovelhinhas dele. Trabalhar no anonimato. Falei essa semana, quero falar no sábado, falar a respeito disso. Trabalhar escondido, trabalhar onde ninguém está vendo. Sabe aquele testemunho que você fala, dá para alguém, aquela palavra que você envia para alguém, aquele versículo bíblico que você envia para alguém, aquela pessoa que você está de madrugada orando por ela, que às vezes nem ela sabe. Trabalhar no anonimato. É o líder de célula que trabalha lá no canto da rua, lá no canto do bairro, lá no fundo, ninguém está vendo. Os desafios do líder durante a semana para manter ali os seus liderados firmes. É quando chega no dia da célula que você prepara o lugar, que você coloca as cadeiras no lugar e chega 3, 4 pessoas e ninguém fala que não ia. E você olha e fala, dá vontade de desistir. Quem é líder sabe o que eu estou falando. Trabalhar no anonimato, entrar em janeiro e sair em dezembro, e as pessoas não soubem o que você fez. Eu lembro de uma vez um pastor contando testemunho, não lembro onde eu ouvi isso. Ele passou muito incomodado com a irmã que sentava lá na última cadeira. E quando começava o culto, ele notava que aquela irmã fechava os olhinhos e ficava lá, tá? Ele falou, meu Deus, eu tenho que conversar com aquela irmã, não pode, ela tem que dormir em casa. Ela chega aqui e começa a dormir. Como é que ela vai para a igreja? E ele foi notando aquela irmã o tempo inteiro. Aquela senhora lá, começava o culto, ela não levantava, ela ficava quietinha lá, os olhos fechados, terminava o culto, ela abria os olhos, levantava e ia embora. Aí um dia eu tenho que conversar com aquela irmã. E ele chama aquela irmã e fala, irmã, tem uma coisa para te falar, e eu não sei como te falar. Ela, o que, pastor? É sobre a irmã. Quando ela começa o culto, a irmã fecha os olhos. Ela diz, pastor, eu sei que as pessoas elas não estão preocupadas com o que está acontecendo. Quando começa o culto, pastor, eu deixo tudo, os irmãos estão cantando, estão louvando, mas eu estou orando pelas pessoas que estão chegando, pelas pessoas que estão a caminho, orando pelo louvor. Quando o Senhor começa a pregar, eu estou orando, pedindo ao Senhor que abra as portas da palavra, que o Evangelho possa alcançar as pessoas. E quando a irmã terminou, não estava falando mais nada, né? Aquela irmã era a irmã que orava, fazia um trabalho quietinho lá na última cadeira, no anonimato. E muitos de nós estamos no anonimato, trabalhando onde ninguém está vendo. Pessoas não acreditam em nós. Talvez pessoas não estejam acreditando em você. Já que eu não falo de Davi, nem o pai dele acreditava nele, nem os seus irmãos acreditavam nele. Quando o profeta recebe uma ordem de Deus para que ungisse o novo rei, agora chega o profeta com uma vasilha de óleo para derramar sobre a vida daquele novo rei. E ele chega na casa de Jessé e fala, olha, Deus mandou vir aqui ungir, é um dos seus filhos, coloque aqui os seus filhos, aqui à frente. Ele chamou o principal lá, o fortão, bonitão, porque é assim que as pessoas olham. E foi passando, não, Deus falou que não é esse, veio outro, não, Deus também falou que não é esse, veio outro, não, Deus também falou que não é esse. Não tem mais ninguém, não tem nem mais um filho. Não, tem um lá, mas tá lá com as ovelhinhas lá.
Quando Davi, agora chega diante da batalha, que tinha aquele homão todo tamanho lá, zombando do exército, Davi dá uma olhada para aquele camarada e falou assim: quem é esse circunciso aí? Vocês não estão dando conta dele? Ninguém levantou e dá um pau nos camaradas, não, rapaz. O cara não tem aliança com Deus, não. A gente tem, rapaz. Bora. E de repente ele se propõe, o irmão fala assim: mas você é apresentado mesmo, né? Você largou aquelas ovelhinhas, poucas ovelhas lá do nosso pai, e vinha aqui para tirar uma da nossa cara aqui, velho. Desculpa a linguagem aqui, porque eu estou com uma linguagem jovem hoje, tá? Não sei se vocês perceberam, que eu fiquei jovem, até de tempo eu estou aqui hoje, é para parecer jovem, tá? E aí, sabe, nem os irmãos não acreditavam. E de repente ele fala: pois eu vou lutar com os camaradas. Quando ele comparece diante do rei Saul, o rei também não confiou nele. Rapaz, você é um menino ainda. Nós vamos colocar uma armadura em você para ver se você aguenta alguns minutos, pelo menos. Ver se você aguenta pelo menos um round. Ele veste aquele negócio, mas esse negócio não é para mim. Saul, ele era maior que todo mundo. Você imagina um tampinha vestindo uma armadura daquele tamanho, né? Então não vai dar certo esse negócio. Não vai dar certo. Agora nós vamos aprender uma coisa muito importante: estarmos preparados para as oportunidades. É isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos 10 dias nos preparando para as oportunidades que o Senhor colocará nas nossas mãos. Talvez você não pegou aqui quando eu falei aqui. Alguns irmãos não tinham chegado ainda. 10 dias, mas eu quero dizer para você que nesses 10 dias o Senhor está acelerando o nosso conhecimento. 10 dias o Senhor está acelerando o que Ele tinha para ensinar em muito tempo. Talvez você está servindo ao Senhor há muito tempo e o que você já está aprendendo e ainda vai aprender nesses 10 dias, talvez você nunca tinha aprendido, ou pelo menos nunca tinha percebido o que o Senhor tem para você, o propósito que Deus tem para você. Nós precisamos estar preparados para os momentos. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Eu estava nas células e acho que eu fiz isso nas 2 células. O que você espera do Senhor? Então, muitos irmãos não esperam isso, esperam aquilo e tal. Mas peraí, você está preparado? Fizemos aqui na sala dos líderes. O que nós queremos? E aí nós fizemos a lista do que nós queremos. Peraí, agora nós vamos aprender uma coisinha: o que nós temos que fazer, como vamos fazer e quando vamos começar a fazer. O problema é que a maioria das coisas que nós queremos, nós não estamos preparados para isso. Isso eu estou falando em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos um emprego bom, que eu possa ganhar um salário digno, um salário X, que seria muito bom para mim, porque eu pudesse fazer isso, aquilo outro e tal. Você coloca como projeto, mas você se esquece muitas vezes que você precisa ter ali domínio, conhecimento da área específica da qual você vai desempenhar. Não tem como desempenhar algo que você não sabe fazer, não está preparado. Você precisa se qualificar. E Davi se preparou para aquele momento, embora tenha se preparado sem até mesmo saber o que ia acontecer. O interessante, irmãos, é que Deus não é bobo. Deus sabe de todas as coisas. Lembra que nós estávamos falando, acho que no 3º dia, se não me falha a memória, a respeito do dom de curar? Para que Deus vai dar um dom de cura para alguém que não gosta de visitar enfermo, que não quer nem saber de ninguém, que não sente a dor do outro? Para que Deus vai colocar um dom na mão de uma pessoa dessa? Não vai colocar.
Nem nós faremos, quanto mais Deus nos foi pedido de sabedoria. Então, se você quer um dom, se você está buscando um dom, você precisa se qualificar, você precisa, buscar. O dom do ensino, Deus vai dar o dom do ensino, mas você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que se esmerar no negócio. Você não vai simplesmente pegar um microfone ou pegar uma sala de aula, alguma coisa, e começar a dar aula como nunca você deu, se você não se preparar. Davi, agora o pai, Davi era obediente também. Quando Davi recebe do pai ali as suas ovelhas ali, para que pudesse conduzir do deserto, conduzir pelos lugares aonde, em busca de comida, em busca de água, que é isso que o pastor de ovelhas faz. Ele leva as ovelhas para o pasto, leva as ovelhas para águas. É o Salmo 23, é um salmo de um pastor de ovelhas. E aí de repente, quando Davi começa a levar essas ovelhas, o que tem? Os perigos. O que eram os perigos? Tinha leões, tinha ursos, tinha um monte de animais predadores que avançavam para cima das ovelhas. E Davi precisava cuidar daquelas ovelhas. Como é que cuidava de ovelha? Aí ele pega aquele monte de ovelha e começa a conduzir, de repente vem um animal daquele, vai fazer o quê? Aí Davi começou a se especializar. Quando nós observamos lá com a luta dele com Golias, o que ele faz? Ele pega uma funda. Os mineiros conhecem, tem algo parecido com uma chama-se atiradeira, né? Ninguém conhece esse negócio aqui, né? Só conhece aqui com, tem um lugar que chama botoque, e tem outro que chama também, estilingue, né? Eu quero estilingue aqui, né? Botoque, atiradeira, tem um monte de nome para esses trem, né? Então coloca essa pedrinha, estica e manda ver. Só que ela parecia aquilo chamado rodava aquele negócio e jogava. Agora você imagina jogar pedra. Aí então o que ele fazia? Começou a treinar. Você não vê isso escrito na Bíblia, irmão. Mas não precisa estar escrito você saber que isso aconteceu. Como é que Davi acertar a cabeça do camarada numa distância? Como é que Davi matava os bichos? Como é que fazia? Ele começou a treinar, com certeza. Aquele negócio não estava assim, tinha um leão lá, jogava de qualquer maneira, era na cabeça do leão, não, gente. Com certeza Davi treinava, talvez horas. As ovelhinhas comendo e ele jogando pedra, as ovelhinhas bebendo água e ele jogando pedra. Se você observar no livro de Reis, Crônicas, você vai ver homens que serviram no exército de Israel, homens capazes de acertar, não lembro a distância que agora, uma certa distância, um fio de cabelo. Tamanho era a perícia. Uma pessoa que era capaz de jogar uma pedra a uma certa distância e acertar um fio de cabelo, você acha que ele fazia isso todas as vezes, desde a primeira vez que ele tentou? Eu acho que não. Treinou muito. Um atleta daquele lá que corre uma ação silvestre, daqui a pouquinho na virada do ano a gente vai ver isso, né? Já tem muito, não sei o que. O camarada corre, dá 42 quilômetros, ele corre 42 quilômetros no primeiro dia, não corre. Começa com uma pequena distância, vai aumentando, até um dia que ele vai correr 42 quilômetros. Mas para ele correr 42 quilômetros, ele gasta muito parte de tempo para correr os primeiros 42 quilômetros. E assim nós também vamos nos aprimorar, buscar, aprender. Lembra do texto que Paulo fala para Timóteo, olha, presta atenção, para se apresentar diante do Senhor, por exemplo, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, tem que treinar, tem que ler, tem que tentar decorar, dar conta para esse negócio. Tem que buscar, tem que anotar, tem que riscar, tem que falar um monte de coisa. Só você ler um versículo de manhã, final do ano você vai ler 365
você pode ter certeza que você não vai aprender muita coisa. Tem que ler mais, tem que buscar mais, tem que ler artigos, tem que assistir vídeos, você tem que buscar aprender. E não é de qualquer maneira. E aí Davi, ele vai ali, quando ele fala para Saul, não, você é um menino, como é que vai lutar com o camarada desse grande? Ele fala assim, ei, eu já matei o leão, já matei o urso já. Cabeça do leão fica grogão, ele chegava lá, pegava a barba do bicho, pronto, já era, menos um. O azeite estava pedando dentro da cabeça dele, tirava a ovelha da boca do leão, o bicho partia com ela, deixava o leão grogão lá e embora. A gente conhece a história de Davi, o Golias, aquela coisa. A gente não sabe o que teve antes. A gente conhece muita história de grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas o que nós não sabemos é quantas horas da madrugada de oração. A gente não sabe quantas horas de leitura e estudo da palavra de Deus. A gente não sabe. As pessoas querem começar e já querem ver as coisas resolvendo. Quantas pessoas já passaram por aqui? Ah, pastor, eu tenho uma unção de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, e eu quero começar a pregar o Evangelho. Maravilha, meu irmão, vamos pregar. Que domingo? Pode ser domingo? Assim? As pessoas querem já, de qualquer maneira. Não, tem que ver, meu filho, vamos olhar como é que é o seu conhecimento da palavra, vamos ver direito. Então nós precisamos entender, irmãos, que para que possamos desempenhar bem a obra do Senhor, para que possamos nos colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor possa nos usar, irmãos, nós também temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar aprender. É isso que nós estamos fazendo nesses 10 dias aqui, nos aprimorando, buscando, atendendo realmente a voz do Senhor. Estamos nos consagrando, jejuando, orando. Alguns estão conseguindo jejuar só o café da manhã, o outro não está conseguindo tirar o café, e vai tentando. Estão buscando, obedecendo cada vez mais. Falei que eu digo que o fruto, que essa frutificação tem a ver com o fruto do Espírito Santo. Aí as coisas vão mudando na nossa vida, aí você nós vamos mudando cada vez mais. É isso que o Senhor quer. É a nossa obediência. E o Senhor nos chamou para dar frutos e muitos frutos mesmo. Quando nós olhamos para Davi, a gente vê muitas coisas que ele fez, né? A gente vê aquilo que o Senhor tinha para ele, e ele, como a gente já viu aqui, ele obedeceu o Senhor em tudo. Só coloca, a única coisa que ele colocou lá, a questão de Urias, né? E a gente vê o que o Senhor fez. Mas é interessante que Davi, né, ele foi conhecido, chamado como o homem segundo o coração de Deus. Davi não foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus porque não tinha pecado. Ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus porque obedecia ao Senhor. Interessante que ele recebeu do Senhor. Eu fiz questão de anotar, estava lendo um livro outro dia, eu achei muito interessante, e no livro estava escrito assim: Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não porque não tinha pecado, mas porque obedecia ao Senhor. O Senhor o exaltou de tal maneira que fez uma promessa a ele: de você nascerá, de sua geração sairá um filho que vai abençoar todas as gerações da terra.
e ele reinará por toda a eternidade. E essa promessa feita a Davi era Jesus. A gente vê, né, lá o cego, né, falando do livro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, conhecido como filho de Davi, uma promessa de Deus feita a Davi. Porque Davi obedeceu ao Senhor. E tantos outros homens, a gente olha lá em Hebreus capítulo 11, é chamada galeria da fé. Homens que honraram ao Senhor, homens que obedeceram ao Senhor, que em meio a tantas dificuldades, mas eles resolveram obedecer ao Senhor. Homens que foram cerrados ao meio, homens que serviram de tocha no jardim do rei, todas as coisas, mas se mantiveram fiéis ao Senhor. Outro dia vi uma história de um pastor que precisava negar Jesus, não lembro que país, e ele então não negou. E ele foi condenado à morte, se não me falha a memória, por enforcamento. Parece que até a ONU tentou apaziguar a situação. E eles então, tentando voltar atrás, deram uma oportunidade para ele. Era só negar Jesus. Mas ele não negou. Ele foi enforcado. Ano 2000, um tempo atrás. E eu vi um vídeo, estava num congresso uma vez, um pastor que veio de fora, não lembro da onde, ele trouxe um vídeo para a gente, gravado ao vivo, gravado ao vivo, mas o pastor gravou um momento, uma pessoa gravou o momento em que eles entraram na casa do pastor e tomou toda a família dele e os mataram. Só gravando, aquele monte de gente batendo na porta e de repente o pastor abre. Eles vão entrando assim, a pessoa vai filmando assim, vão entrando para dentro da casa do pastor. E eles deram oportunidade para que negasse, matando filho, matando esposa, até matar. É só eles negarem, mais nada. Mas não negaram. Nós vamos encontrar com o céu. Então, irmãos, obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor que sacrificar. E o chamado para nós, o Senhor nos chamou para que fôssemos e dessemos frutos, muitos frutos. E nós vamos obedecer. Estamos aqui como Davi, treinando jogar nossa pedrinha, e nós vamos aprendendo cada vez mais, vamos fazendo realmente algo que ninguém está vendo, lá no anonimato, lá no curral, como Davi fez, lá de trás das ovelhas, ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Então a palavra de Deus para nós é para que possamos somente obedecer. Deus chamou a Cecília para trabalhar com crianças. Ela precisa se aprimorar cada vez mais. Ler historinha, aprender a contar historinha, aprender a lidar com as crianças, como evangelizar a criança, ela precisa buscar isso. Tá, minha filha? Buscar. Se o Senhor colocou esse fogo no seu coração, manda vir. Eu não sei qual o propósito que Deus colocou no seu coração, seja qual for. Busque aprender. Busque encontrar métodos, busque encontrar ferramentas. Eu não sei. Mas o Senhor sabe o que Ele vai colocar nas suas mãos. Saul queria colocar uma armadura, Saul queria ensinar para Davi o que ele precisava fazer, mas as armas que Deus tinha dado para Davi eram outras. Como fazer, como proceder, Deus já havia
que nós precisamos entender o nosso propósito, entender aquilo que Deus colocou no nosso coração e fazer aquilo que Deus colocou. Vocês pensam que eu não vejo na internet um monte de pregação, o jeito que ele passou pregando aquela coisa toda, eu falo, rapaz, coisa legal, eu queria pregar daquele jeito. Que jeito prega daquele jeito, pai? Deus não mandou pregar daquele jeito. Não tem jeito, dá até vontade. Eu fico imaginando ali, mas não dá. Às vezes eu olho uma forma de fazer diferente, mas não adianta, não foi desse jeito que Deus mandou fazer. Não foi desse jeito que eu aprendi, não foi desse jeito que o Senhor me direcionou, não adianta. Não, eu não sei que jeito que Deus vai ensinar para você, que jeito que Deus está ensinando você a fazer as coisas. Você pode ter certeza de uma coisa, não é igual a ninguém. Nós somos únicos. Não é igual a ninguém. Do jeito que Deus está te ensinando é diferente de todo mundo, você pode ter certeza. O caminho mais fácil é copiar. O caminho mais fácil é você copiar. O caminho mais fácil é você pegar uma pregação para alguém que quer pregar, pegar uma pregação lá da internet. É mais fácil. É mais fácil você. Não, achei aquele método legal. Teve um tempo, irmão, todo mundo tinha um paninho em cima do estava trincando gelado o ar-condicionado, mas ele tinha que passar um paninho na testa. É um negócio assim, coisa de doido. Teve um tempo que o camarada começava com o paletó, no meio da mensagem ele arrancava o paletó. Jogava o paletó. Aí tinha uma merda do pastor que jogou o paletó, mas gente, mas tinha ele, você vai descobrir que tinha um renomado lá, que tinha no meio da mensagem, ele arrancava o paletó e toma o paletó no chão. E um monte de pastor começa a toma o paletó no chão. Aí chega um outro que tinha um suador doido, né? E ele, no meio da pregação, ele enxugava daqui e jogava a toalhinha, hein? Secava e toma a toalhinha Aí um monte de gente, você está sentindo frio, mas pega a toalhinha e toma. Auxiliar dos líderes aí. Não queira copiar o seu líder, não, seu educador é ruim. Não queira me copiar, meu educador é ruim, não vai dar. O Senhor tem que para você. A minha armadura não vai servir você, a sua não vai servir. Então, o que o Senhor está mandando você fazer, faça. Do jeito que está mandando você fazer, faça. Se ninguém vê, sabe de uma coisa? Quando o homem não nos honra, o Senhor honra. É melhor que as pessoas não vejam o que nós estamos fazendo, que o Senhor está vendo. Continue fazendo o que ninguém está vendo. Continue fazendo, continue no anonimato, porque o Senhor, no momento certo, pode tirar o seu anonimato. Assim como tirou Davi. Assim como tirou tantos outros homens. Lembra que a gente estava falando sobre Gideão? Gideão estava malhando o trigo lá no lagar. Malhando o trigo, batendo o trigo lá no lugar que mexia com uva. Ninguém estava vendo, foi por isso que ele foi para lá. Para ninguém ver mesmo. Mas quando ele estava fazendo isso, o anjo do Senhor aparece a ele e coloca um propósito na vida dele: livrar Israel. E ele, obediente ao Senhor, ele pega uma causa que parecia ser impossível, com apenas 300 homens, ele livra Israel. Que o Senhor era com ele. Ele estava obedecendo a ordem do Senhor. Ele estava obedecendo o propósito da qual o Senhor havia designado ele. Ele foi o tempo inteiro desafiado a fazer algo que ninguém estava fazendo. O Senhor está desafiando. O Senhor está desafiando você. Desde o primeiro dia o Senhor tem me desafiado. Aliás, acho que desde o primeiro dia do ano o Senhor tem me desafiado a realmente florescer. E agora estamos desafiando a frutificar. Depois da flor, vem o fruto.
eu estou terminando o ano florescendo. Estou terminando um ano totalmente diferente de quando comecei. Estou terminando um ano alegre, feliz. Estou terminando um ano animado, vislumbrando um ano de 2025. Sempre termino o ano, eu preciso de uma visão para o próximo ano. O Senhor já me deu essa visão no próximo ano, já desde o início do ano, já me deu essa visão no próximo ano. Eu não sei o que vai ser depois de 2025, porque só foi até a multiplicação. É do renovo à sementeira. Então, um livro, não dá? Do renovo à sementeira. Eu vou escrever um livro com esse nome. Vamos colocar em pé? Vamos orar? Vamos para frente.